Abra tua Bíblia no texto que você já sabe. Para quem ainda não sabe, quem está visitando a gente hoje, a gente está falando sobre a oração do Pai Nosso e como ser discípulo de Jesus só aprendendo com essa oração, só lendo ela, só tirando dela as lições importantes para a nossa vida. E está lá isso em Mateus capítulo 6. Quem está com o celular aí, com a Bíblia no celular, quem tem a Bíblia de papel, Mateus 6, versículo 9. Diz assim a oração do Pai Nosso, você já deve saber. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Já falamos sobre isso, né? O Pai nosso que está no céu, ou seja, aquele Pai que cuida de nós. Ele não é um Pai desse mundo, que é um Pai que erra, que mente, que tropeça, que nos abandona, que talvez é a realidade de vida de muitos de vocês. Mas o Pai eterno, Deus, ele é um Pai verdadeiro, o Pai que cuida, o Pai que nunca erra e nunca nos abandona. E ele está nos céus porque ele é santo. Santificado seja o teu nome, que a minha vida, que as minhas atitudes glorifiquem e santifiquem ao Senhor. Por isso, santificado seja o teu nome. Depois, ele continua: venha o teu reino, né, que a gente está pedindo para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra, através da nossa postura, através da nossa conduta, da nossa forma de agir. Depois ele fala: assim na terra como no céu. E versículo 11, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É isso? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, fala sobre as nossas necessidades. Lembra do necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, a gente falou sobre isso. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido a gente falou aqui sobre perdão e sobre como o perdão de Deus na nossa vida é um exemplo e é um motivo pelo qual a gente deve aprender a perdoar as pessoas. Se Deus nos perdoa, por que eu não posso perdoar? Por que eu não posso exercer o perdão? Eu tenho que perdoar também, sim. E depois no versículo 13, não nos deixe cair em tentação. A gente falou sobre o discípulo de Jesus é aquele que resiste às tentações, é aquele que nem luta com elas, né? Lembra que eu falei que ele foge, ele mete o pé, ele sai correndo, né? Ele não encara a tentação, fala: vem cá a tentação, vamos trocar. Não, ele já foge, já mete o pé e livra-nos do mal. E aí no versículo seguinte, no final do versículo 13, ele fala: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E aí a gente acaba a oração do Pai Nosso e a gente acaba e encerra esse ensinamento muito grande que a gente teve sobre o que é ser discípulo. Todos esses versículos que eu falei até agora, eles estão representados lá no YouTube, está tudo lá no YouTube, você pode pesquisar lá, pode pesquisar o que é ser discípulo no YouTube, pode colocar, ler o QR Code aí no seu celular, vai aparecer os links das nossas redes sociais, nosso YouTube, você pode seguir lá também e ver todos os episódios depois. Maratona aí, tá? Em vez de maratonar uma série da Netflix, maratona a série O que é ser discípulo e vai se tornar um discípulo mais parecido com Jesus. Hoje, o que é ser discípulo? Ser discípulo é louvar a Deus. Ser discípulo é louvar a Deus. Olha o versículo, porque agora a gente começou, vamos fazer um roteiro rápido aqui. A gente começou primeiro reconhecendo quem Deus é e pedindo coisas do céu na nossa vida, né? Que o reino venha sobre nós, que a santidade venha sobre nós, que Deus haja nas nossas vidas. Depois a gente começou a pedir para Deus coisas para a nossa realidade terrena, o alimento, pão nosso de cada dia. Depois ajudar a perdoar, ajudar a amar as pessoas, fugir das tentações, das dificuldades, das lutas, proteger a nossa vida. Começamos a pedir isso. E agora a gente entra na questão muito legal da oração, que nos incentiva sempre a viver uma vida de louvor a Deus. Ser discípulo de Jesus é alguém que louva a Deus. Não é aquele animal, inseto lá, louva a Deus, não. É alguém que entrega o seu louvor a Deus. Por isso que a oração fala: porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, para sempre. A Bíblia fala em Apocalipse que os anjos ficam no céu dizendo isso para Deus o tempo inteiro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os santos, os anjos ficam o tempo inteiro louvando a Deus. E nós, como discípulos de Jesus, servos de Deus, que entendemos que Ele é o nosso único Pai verdadeiro,
Não existe outro Deus, não existe outro lugar que eu possa me apoiar, que eu possa guardar meu coração que não seja em Deus. A partir daí eu começo a aprender a louvar a Deus. Taveira, o que significa isso? Significa que a temperatura da nossa espiritualidade é medida, faltou um M ali, é medida pelos nossos louvores e pelas ações de graças que fazem parte das nossas orações. Sabia que o teu nível de espiritualidade, o que é espiritualidade? É o quão íntimo de Deus você está. Sabe quando tipo, você tem aquele amigão teu, aquela amiga que vocês só se olham e já sabem o que eles estão pensando? Isso se chama intimidade. Vocês já são íntimos, já se conhecem, já dá aquela olhada e fala, já sei que deu treta. Ou já dá aquela olhada e fala, já sei, entendi o teu recado, aquele menino lá, né, não fala nada. Aí começa assim, só os olhares, porque a intimidade é tão grande, se conhece tão fácil que já começa, rola isso. Imagina quem tem isso com Deus, velho, se chama espiritualidade. Ou seja, tem uma intimidade tão próxima com Deus, está tão sempre buscando a Deus diariamente, orando, lendo a Bíblia, na presença de Deus diariamente, que ela tem a espiritualidade alta. E como que a minha espiritualidade pode crescer? Como que a minha espiritualidade pode aumentar? Com base no tempo que eu louvo a Deus, no meu momento de louvor, no meu momento de ações de graças e orações. Então, quanto mais, se você é um adolescente que tem uma vida de louvor a Deus, e você vai ver o que é isso hoje, e você vai ver se você tem ou não. Mas eu já vou te antecipar. Se você é um adolescente que tem uma vida de louvor a Deus boa, frequente, você tem uma espiritualidade boa, frequente. Você ouve Deus falando com você. Você ouve Deus agindo na tua vida. Agora, se você não ouve muito bem a Deus, se você não entende muito bem a Deus, se você não conhece muito bem a Deus, sua espiritualidade é zero, porque você não tem uma vida de louvor. Você não cultiva o louvor. O louvor é como se fosse uma plantinha. A gente cultiva ele na nossa vida, cria o hábito sempre de continuar louvando a Deus. E aí, a gente vai vivendo e vai experimentando dos frutos dessa planta que cresce muito bem. Vamos lá, o que é louvor? O que é louvor? É uma homenagem, tá? Uma menção honrosa é externar admiração e gratidão. Louvar é honrar a vida de alguém. Então, antes de falar sobre louvor a Deus, tá vendo? Tu está falando sobre que eu tenho que louvar a Deus, eu nem sei o que é louvar. Fica tranquilo, a gente vai falar aqui agora. Louvar é você honrar uma pessoa por tudo que ela fez por você. Por exemplo, eu servi o exército, e lá no exército, quando o soldado ele saía do exército, ele recebia uma menção honrosa. Por isso que eu coloquei ali, menção honrosa. Que era o quê? Era uma carta escrita pelos capitães, pelos generais, pelos comandantes, falando assim: louvo o soldado Taveira Júnior pelo seu excelente serviço prestado ao nosso quartel. Louvamos a vida dele pela sua pontualidade, pela sua obediência, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pela sua conduta. Ou seja, eu fui louvado por aquelas pessoas porque eu fiz coisas que agradaram a ela, que honraram a ela, que deixaram elas felizes. Então, quando a gente entende que louvar é honrar, agradar a Deus publicamente, expressar uma gratidão e uma alegria no nosso coração por tudo que Deus fez por nós, eu começo a louvar a Deus. Agora, por que eu tenho que louvar a Deus? Por que não pode louvar o Taveira, já que o Taveira foi tão bom no quartel? Por que eu não posso louvar ele? Porque eu não sou dono do reino. O texto fala, pois teu é o quê? O reino. O que significa o reino? O reino espiritual, o nosso novo lar, cara, a nossa nova casa. O reino é de Deus. A gente falou sobre isso aqui, vem o teu reino. E aí agora a gente fala, Deus, eu te louvo porque tu és o dono do reino. Em outras palavras, você está falando assim, Deus, eu te louvo porque tu és o meu rei. Eu te louvo porque tu és o meu rei. E quem tem um rei, tem alguém que manda, que domina, que dirige, que ensina, que cuida, que protege, que provê, que sustenta. Um rei reina. E ter Deus como esse rei é maravilhoso, porque a gente vai viver com Deus no reino dos céus. O Taveira ou qualquer outra pessoa, desculpa aí, qualquer outra religião, nada mais tem o poder que Deus tem. Nada nem ninguém tem o poder que Deus tem. Todo o poder é dele. Eu quero ler com vocês esse texto de Jó, versículo 26. Está lá no Velho Testamento, quem tiver sua Bíblia pode abrir lá.
Jó, versículo 26. Ou, capítulo 26. Abre aí, Jó 26. Ó, diz assim, ó. Ali está o versículo 14, mas eu vou ler um pouquinho antes, tá? Versículo 7. Ele estende o céu do norte sobre o espaço vazio. Beleza? Suspende a terra sobre o nada. Jó está falando de quem? De que alguém que tem muito poder. Porque essa pessoa que estende o céu do norte até o vazio e que suspende a terra no nada, tem que ter muito poder para fazer isso. Depois ele continua no versículo 8. Envolve as águas em suas nuvens e estas não se rompem sob o peso delas. Ou seja, ele controla as nuvens para que chova ou não chova. Versículo 9. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Aquele que cuida do céu, que controla as nuvens, controla tudo. Versículo 10. Traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre a luz e as trevas. Alguém muito poderoso para fazer isso. Versículo 11. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Alguém muito poderoso. Versículo 12. Com seu poder agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Megalodon. Estou brincando, não tem nada a ver. Versículo 13. Com seu sopro os céus ficaram límpidos, com sua mão feriu a serpente. E isso tudo é apenas... Esse versículo é muito bom, velho. E isso tudo, versículo 14, é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Olha só, velho. Que loucura, que Deus é esse, mano? O Deus que controla o mundo, o Deus que cria tudo, o Deus que cuida de tudo. E tudo isso que ele faz é apenas um pedacinho do seu poder, velho. Porque todo o poder pertence a Deus. Todo o poder é de Deus. E é isso que você precisa entender, é isso que eu preciso entender. Por isso que só Ele é digno de louvor. Só Ele merece o meu louvor. Porque não existe outro que mereça ser louvado, não existe outro que merece ser adorado e exaltado que não esse Deus, velho. Porque não existe alguém tão poderoso que ele. E, sinceramente, você sabe que existe alguém muito poderoso e você sabe que existe alguém muito fraco. Quem você vai louvar? Quem você vai puxar o saco? Quem você vai querer estar perto? De alguém muito poderoso ou de alguém fraco? Que não vai te oferecer nada. Honestamente, um Deus todo-poderoso, cuidador, verdadeiro, é esse cara que eu quero seguir. Por isso que a gente louva o seu poder. E depois, porque a glória pertence a Ele. E a glória é porque Ele venceu, velho, o maior inimigo, que é a morte. Sabe o que significa a palavra glória? É alguém que teve um feito muito maravilhoso. Glória é alguém que fez uma coisa muito maravilhosa, muito surreal. Quem que é digno de glória? Aquelas pessoas, né, tipo, são glorificados soldados que lutaram na guerra, né, recebem lá medalhas de honra, medalhas de glória, são glorificados, pessoas da história foram glorificadas porque receberam glória, porque derrotaram um exército, porque venceram uma batalha. E agora, Cristo, Deus, Ele venceu a maior batalha já existente na história da humanidade humana, que é a morte. Por isso que Ele é o único digno de glória, cara. Por isso que Ele é o único digno de glória. Não existe outro que tenha feito o que Ele fez. Por isso que toda a glória, pode reunir toda a glória do mundo, todos os feitos de todos os heróis, tudo que você imagina. Nada se compara ao poder de Jesus de ressuscitar da morte, de vencer a própria morte. Por isso que Ele é digno de glória. E eu, sinceramente, não vejo outro Deus para louvar que não seja esse. Não vejo outro Deus para adorar que não seja esse, cara. Porque um Deus que tem um reino maravilhoso, sobrenatural, perfeito para mim, um Deus que é todo poderoso,
que o mundo cabe na palma das suas mãos, e um Deus que venceu a morte e está vivo, cara, é esse cara que eu quero seguir. Com todo respeito ao Buda, mas o cara morreu, velho. Com todo respeito ao Allan Kardec, mas o cara morreu e não ressuscitou. Não ressuscitou. Todos esses caras já foram para a vala. Jesus foi para a vala e voltou dela. E aí isso é maravilhoso. Voltou para mostrar para a gente que só Ele é digno de glória. E agora, qual é a importância do louvor? Então a gente já viu que o que é louvor, a gente já viu por que louvar, porque Deus é o dono do reino, dono do poder e dono da glória, e agora a gente vai ver qual é a importância disso. Por que é tão importante louvar? E a primeira coisa, por que é tão importante louvar, é porque isso nos ajuda a não esquecer nunca. Olha o que esse Salmo 103, versículo 2 diz. Ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. O cara está falando consigo mesmo, tá? Bendiga o Senhor, minha alma, como se ele estivesse falando no espelho. Taveira, bendiga o nome de Deus, canta para Ele, louva Ele. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Bendiga aqui tem o mesmo sinônimo de louvor. Louve ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Por quê? Por que a gente não pode esquecer? Porque naturalmente o ser humano ele vive uma vida de montanha-russa. Onde uma hora está tudo bem com você, está tudo certo, está tudo indo numa boa, de repente dá uma despencada. Começa a dar aquela desanimada, começa a dar aquela esvaziada, você começa a se sentir triste, desanimado. O que foi? Cara, eu nem sei o que aconteceu, eu não estou bem. Por quê? Porque a gente vai desanimando mesmo. A gente vai esquecendo das coisas que a gente já viveu. A gente vai esquecendo das coisas boas que a gente vive na vida. Mas isso acontece por quê? Porque a gente realmente tem esse probleminha. A gente é sempre alimentado pela ingratidão. A ingratidão ela é mais forte que a gratidão em nós. Por isso que a gente precisa sempre, nunca esquecer das coisas maravilhosas que a gente vive na nossa vida. E a melhor forma de não esquecer é louvando a Deus. Louvar a Deus é uma grande forma de você nunca esquecer de tudo que Ele fez na sua vida. Glorificar a Deus, honrar a Deus, é a melhor coisa que você pode fazer para não esquecer quem Deus é para ti. Então, essa característica é muito importante. Criar um hábito de louvar a Deus vai manter a gente sempre atento ao Deus maravilhoso que temos. Quando você está triste, quando você está desanimado, louve. Tem uma música da irmãzinha, né? Tá chorando, louve. A mãe de vocês deve ouvir isso em casa. Tá doendo, louve. Tá não sei o que, louve. O louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho. Oi, glória. É isso, cara, porque o louvor, ele transforma, velho. Ele faz a gente não esquecer de tudo aquilo que a gente já viveu. Tem um texto em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, a gente já falou aqui sobre isso na série Lamentações, que é o quê? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, velho, se você esqueceu de tudo que Deus fez para ti, é porque você parou de louvar Ele. É porque você parou de dizer, Deus, como tu é louco, né? Como tu é doido, olha só esse céu maluco, como é que isso aí tudo funciona? Deus do céu, tu é muito poderoso. Cara, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando você cria o hábito de dizer isso, você nunca esquece do tamanho do Deus que você tem. Você nunca esquece quão poderoso e quão maravilhoso é esse Deus. Agora, quando você vai deixando para lá, vai criando outros hábitos, louva só de sexta em sexta, louva só de life em life, cara, tua vida está meio... Por isso que tudo é tudo inconstante aí. Desculpa falar a real. Por isso que terça tu está bem, quarta tu está mal, quinta tu está... Aí chega na life, está bem. Aí vai indo, por quê? Porque tu não cria o hábito de louvar a Deus constantemente na tua vida. E eu estou falando aqui, e quem tem isso, e quem já experimentou isso, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você estava meio esquecido com a vida, meio esquecido do poder de Deus, e de repente toca aquela música, pum, aquele louvor lá no rádio, sei lá, e tu fala, cara, como é que eu esqueci de Deus, velho? Deus já fez tanta coisa por mim, Deus já agiu tanto na minha vida, como é que eu fui esquecer? Olha só que Deus maravilhoso, Deus, obrigado, desculpa por ter esquecido. Então, cuidado aí, essa primeira coisa é muito importante, crie um hábito de louvar a Deus. Segunda coisa, louvar muda o nosso estado de espírito, ou seja, muda como a gente está se sentindo no dia.
E isso, cara, é muito, muito verdade. E é muito, muito louco. Não tem como explicar, porque isso é sobrenatural. Olha esse texto fala assim: mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento investe, faltou um V ali, investe de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Cara, quando você está triste, antes de querer, sei lá, tentar resolver alguma coisa que te deixou triste, pega o teu celularzinho, pode ser o Spotify, pode ser o Disney, pode ser o BaixaTube, o que você tiver, mano, e bota um louvorzão lá. Só bota. Bota lá qualquer música, qualquer coisa assim. Escreve um louvor, só escreve lá. Vai aparecer uma música lá que Deus vai falar contigo, velho. Vai aparecer uma parada e o teu estado de espírito vai mudar. Teu estado de espírito, porque, cara, é sobrenatural. E eu já experimentei isso milhões de vezes, por isso que eu estou falando para vocês. Quando você está meio desanimadão, meio triste, mete um louvorzão lá no rádio, no celular, que vai mudar. Agora, se você ficar ouvindo as fossas, as músicas de bad lá, aí, velho, é só ladeira abaixo. Tá? Agora, se você quer recuperar a sua vida, se você quer recuperar o seu estado de espírito, quer transformar o seu pranto em dança, ou seja, seu lamento em alegria, velho, louve a Deus. Louve a Deus. Quando a gente louva a Deus, quando louvamos, tiramos os olhos dos nossos problemas e fixamos eles em Deus. Por isso que o nosso estado de espírito muda. Não é uma coisa mágica. Ah, meu Deus, coisa mágica. Não, sabe por quê? Porque quando você está lá, sei lá, triste, e aí você coloca o seu Spotify uma música que se chama Ele Continua Sendo Bom. O Barucão está lá cantando com seus amigos. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aí tu fala, minha vida está uma merda. Mas Ele continua sendo bom. E o Barucão está lá cantando. Aí tu fala, cara, minha vida está uma desgraça. Mas Ele continua sendo bom. Cara, eu fico até arrepiado só de pensar, velho. Porque a parada muda. Porque quando tu começa a pensar, não, mas nem está tão mal assim. Porque Ele é tão bom, velho. Não está tão zoado assim minha vida. Não, Ele é muito bom. Aí tu começa a se preocupar, porque Ele é bom, e tu fala, cara, Ele é bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a caminhar e confiar em um Deus que faz milagres, que ouve as nossas orações e que se faz presente aqui. E aí tu fala, cara, cadê o meu problema? Ah, não sei, foi embora, porque eu estou preocupado com Deus, mano. Eu estou com os olhos fixos em Deus. Então, quer se livrar das suas lutas e dificuldades, comece a louvar a Deus. Por quê? Porque você fixa os seus olhos em Deus. Ah, tá vendo? É como se fosse muito fácil resolver meus problemas louvando. Experimenta então, mano, e depois vem me questionar. Mas primeiro experimenta, para depois vir dizer que não está dando certo. Porque a terceira coisa que a gente aprende é que com o louvor nós estamos perto do que fomos criados para ser. Quando a gente louva a Deus, a gente está perto daquilo que a gente foi criado para ser, velho. A única coisa pela qual você existe é por isso. Olha o que diz esse versículo. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Em amor nos predestinou em Cristo, ou seja, nos salvou em Cristo, nos separou em Cristo, para sermos adotados como filhos. Então a gente foi adotado como filho de Deus, foi escolhido como filho de Deus por causa de Jesus, porque a gente falou aqui que o nosso coração pertence a Ele, porque Ele morreu por nós, Ele venceu a morte, Ele é o único digno de glória. E esse Jesus que nos adota como filhos, fomos criados para quê? Fomos adotados para quê? Para louvor da sua gloriosa graça. O único motivo pelo qual a gente existe, foi restaurado e foi salvo por Jesus é para louvar e bendizer o nome de Deus, velho. E isso é maravilhoso, porque isso reorganiza a tua vida de uma maneira, e eu falo reorganiza como se eu estivesse falando com pessoas completamente falidas e no fim da vida, mas muitos de vocês se sentem assim e só têm 14, 15 anos. Só que saiba de uma coisa, velho, quanto mais cedo, 12, 13, 11 anos, você entender que quando você louva a Deus, você está cumprindo o principal chamado de Deus para a sua vida, todas as demais coisas começam a caminhar contigo, velho. Porque você tira os olhos das demais coisas e faz
tudo aquilo pelo qual você foi criado para fazer. Deus não te escolheu para ser o melhor médico. Deus não te escolheu para ser o melhor Instagrammer. Deus não te escolheu para ser o melhor influencer. Deus não te escolheu para ter vários flows, né? Vários follows nas redes sociais. Deus não te escolheu para ser o mais famoso. Sabe para que Deus te escolheu, velho? Para louvar Ele. Só isso. Só isso. Quando você aprende a louvar a Deus, todas as outras coisas, velho, podem vir. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando você busca a Deus, você consegue ser transformado e ser restaurado por Jesus. Louvar a Deus nos aproxima do nosso principal objetivo de vida. E com isso, nossa ansiedade sobre as demais coisas diminui. Sabia que o louvor é um bom remédio para a sua ansiedade? Você que é adolescente, que vive ansioso e luta com isso, e eu sei que muitos de vocês passam por isso, louva mais a Deus, cara. Sério. Não fica gastando tempo querendo resolver a ansiedade. Gasta tempo querendo louvar a Deus. Gasta tempo querendo louvar a Deus, querendo cantar para Ele, ouvindo o louvorzão lá, louvando, falando com Ele. Isso vai ser muito mais efetivo e muito mais valioso na tua vida do que querer alimentar uma ansiedade para querer resolver o futuro, as coisas que você nem sabe que vão acontecer. A gente não tem controle sobre a nossa vida. É uma coisa muito séria que eu vou te falar. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Imagina, Deus que nos livre, óbvio, em nome de Jesus. Mas imagina que você não vai viver até os seus 20 anos. Imagina. E aí você gastou a melhor parte da sua vida se preocupando com um momento da sua vida que você nem vai viver, porque Deus já sabe o que vai acontecer. E Deus está falando para você, cara, só louva, só me ama, só me serve, só vive comigo. Só vem, porque daqui a pouco eu vou te pegar, vou te buscar, vou te trazer para o céu, vou te trazer para a eternidade. Só pratica, só louva, e você deixa de fazer aquilo que Deus te fez para fazer, para querer correr atrás de algo que você quer para a sua vida. Isso é ansiedade. Por isso que a gente está gerando gerações ansiosas e ansiosas e ansiosas. Por isso que você está aí sem dormir, triste, desanimado, cheio de problemas. E eu não estou te jogando culpa para você. Eu estou falando que isso acontece porque a gente tira os olhos do real objetivo da nossa vida. Deus não te chamou para ser nada além de um cara, de uma menina que quer louvar Ele, velho. Que quer adorar Ele. E aí você vai poder... Qualquer coisa que vier depois disso é lucro. Mas você já faz o principal. Você já louva e já adora a Deus. Amém, galera? Amém? Tudo certo? Eu quero dar algumas dicas práticas para vocês. Como assim, tá vendo? Tá, vamos lá, dicas práticas. Como é que eu posso louvar a Deus, então? Eu quero louvar a Deus, eu quero melhorar a minha relação com Ele, eu quero melhorar meu estado de espírito. Quando eu estiver triste, eu quero poder lembrar disso aqui que aconteceu. Primeira coisa que você pode fazer, troque seu repertório de músicas ouvidas. Troque. Na moral, velho, você não vai se aproximar de Deus ouvindo algo que não fale de Deus. Ah, Taveira, é pecado ouvir música do mundo? Não, abestado, não estou falando que é pecado. Para de essa ideia de é pecado, não é pecado. Mas eu estou falando de que se você quer viver uma vida de louvor a Deus, cara, ouça músicas que louvem a Ele. Dá uma deletadinha lá nas playlists do Spotify, ou de qualquer outro aplicativo que você use. Dá uma tiradinha naquele repertório daquelas músicas sad, meio bad, que você tá lá, é isso aí mesmo. Ou as músicas que você nem entende o idioma, velho. Nada contra o K-pop, tudo contra o K-pop também. Por quê? Porque eu não conheço, velho, não sei do que eles estão falando. Já viram K-pop gospel? Pesquisa, tem K-pop gospel, é da hora. Para quem gosta de K-pop, obviamente, para mim não. Mas a questão é a seguinte... A questão é a seguinte, galera. Cara, se você não ouve coisas sobre Deus, se você não se alimenta de algo sobre Deus, você não vai conseguir viver uma espiritualidade com Deus. Ah, tá vendo? Eu não quero. Ah, beleza então, mano. Desculpa, mas o que você está fazendo aqui? Se você não quer, muito obrigado por ter vindo. Espero que você tenha gostado, tenha sido confortável. Desculpa se eu falei alguma coisa que você não gostou, mas beleza. Agora, se você quer viver longe da ansiedade, viver perto do Senhor, viver junto de Deus, troque seu repertório musical e eu a garanto. Ah, eles não lembram dessa propaganda, né? Eles não lembram. Tinha um cara na TV que falava, compre que eu a garanto para vocês. Eu garanto para vocês
que vocês vão viver coisas extraordinárias com Deus. Eu garanto para vocês que vocês vão viver coisas sobrenaturais. Segunda, ouça louvores a Deus diariamente. Diariamente, ouça louvores a Deus. Troca o repertório, mas ouve. Porque tem gente que, não, eu vou botar só música gospel no meu celular, mas não ouve nenhuma. Aí não adianta botar a música e não ouvir. Ouça. Ouça um louvorzão diariamente. Eu sei que você é o trapper, tal, trapperzão, pá, que fica falando assim, cantando assim toda hora, assim, tudo assim, sempre assim. Que parece que tá com, sei lá, pô, parece que tá sem corda vocal, fica... Legal, mano, o teu trap, mas, cara, ouve louvorzão de vez em quando aí, pô. Ou melhor, prioriza isso todo dia. Cara, bota um louvorzinho lá todo dia. Tua vida vai ser diferente, mano. Para falar... Os caras estão se matando de rir lá atrás. Olha só, na minha casa, com a minha esposa, os dias são melhores quando a gente acorda cantando louvor. Sabia? A nossa relação é melhor. Parece que, tipo, sei lá, às vezes a gente está meio que de mal, assim, aí, pô, bota um barucão lá para tocar, bota lá essas meninas que cantam aí, nova aí, que eu nem sei mais o nome, só conheço as músicas. Cara, é muito da hora. Aí ela canta, aí eu canto, aí a gente tá, quando vê, a gente já tá tudo certo, tá de boa, o clima é diferente, cara. Experimenta viver isso na tua vida. Outra característica, ore diariamente, lembrando do Deus maravilhoso que Ele é para ti, velho. Todo dia, faz um compromisso. A oração do Pai Nosso é uma oração diária. Por isso que Ele fala, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. A gente já falou sobre isso. E se a gente está orando isso para hoje, hoje a gente tem que também dizer que teu é o reino, o poder e agora é para sempre. Então, se você todo dia, faz esse compromisso na sua vida aí, faz um pacto, você e Deus. Não é pecado fazer pacto, é legal fazer pacto com Deus. Um cara me perguntou na live ontem na Twitch, pastor, se eu fizer um pacto com o diabo para ir para o céu, eu vou para o céu ou para o inferno? Aí eu falei, tu vai para o inferno, porque o diabo te enrolou bem, bem bonitinho, seu abestado. Ele, mas por quê? Eu falei, porque Jesus fala que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então faz um pacto com Jesus, ô besta, não faz um pacto com o diabo, porque o diabo não tem moral para isso. Beleza? Beleza. Então tá, falou, depois você dá live. Mas o que eu estou querendo dizer com vocês é que você pode fazer um pacto com Jesus. Deus, eu vou fazer um compromisso contigo. Eu vou ficar uma semana, vou tirar todas as músicas seculares do meu celular. Porque é pecado? Pelo amor de Deus, velho, não estou falando que é pecado. Estou falando que você vai mudar um hábito. Vai mudar um hábito na sua vida. Vai querer viver uma coisa nova com Jesus. Beleza? E aí faz esse pacto. Depois fala, Deus, agora eu vou orar todo dia. Te louvando. Deus... Sei lá, quando estiver tocando louvor, ora junto com o louvor lá. Tem muito louvor legal. Se você tiver dúvida depois de louvor, pode perguntar para o Rafa, que ele vai te responder. Ou para o Guilherme, ou para qualquer outro aí que o pessoal da banda, o Matheus Goffieri, lá tem uns louvor mais fogaréu lá, mais pentecostal, mas ele tem também. Tá? A questão é isso, velho. Louva. Louva e ora a Deus diariamente, que eu garanto que a vida de vocês vai ser diferente, velho. Um grande pastor... líder filósofo chamado Albert Einstein já falou. Esqueci a fala. Calma. Não posso olhar para ninguém, tenho que concentrar aqui. Quer fazer coisas diferentes? Não. Como é que é a frase, velho? Se você coisas iguais faz coisas diferentes das iguais. Se você quer continuar tendo os mesmos resultados, faça as mesmas coisas. Beleza? Se você quer continuar tendo os mesmos resultados, quer viver a sua vida porca, com todo respeito a vocês, obviamente, mas quer viver uma vida triste, desamparada e longe de Deus, continua fazendo as mesmas coisas. Agora, quem já tem o hábito do louvor, ou quem quer adquirir esse hábito de louvor, vai começar a fazer coisas diferentes e vai obter resultados diferentes. Amém, galera? Quero encerrar compartilhando com vocês algumas verdades. Primeira delas, não existe nada que se compara a Deus. E a gente está vendo isso desde o começo da série. Não existe nada que se compara a Deus. Depois, não deixe a rotina te apagar. Não deixe a rotina apagar a sua vida. Porque às vezes a rotina faz a gente esquecer de Deus. Aí quando você mete um louvorzão lá para tocar, você fala, opa, Deus existe, velho. Opa, não posso esquecer de Deus. Opa, Deus está aí. Bora, vamos lá, Deus, caramba, quase que eu esqueci do Senhor hoje. Ainda bem que tocou esse louvor aqui. Agora, se não tivesse um louvor para tocar, você nem ia lembrar de Deus, velho. Não deixa a rotina te apagar, engolir a tua vida. Depois, louvar te ajuda a manter os olhos em Deus. Faltou um M ali.
Louvar te ajuda a manter os olhos em Deus. Quando você louva, você esquece a ansiedade, você esquece a dor, você esquece a dificuldade. Quer dizer que elas são resolvidas? Não, mas você começa a ver que elas não são maiores que Deus, que elas não são mais importantes que Deus. E aí, eis a questão, é quando você voltar para a situação difícil, para a luta, para a tristeza, para a angústia, você vai perceber que existe um Deus muito mais forte que isso, velho. E você vai lidar com a dor, com a luta, com a dificuldade de uma outra maneira. Porque você confia e existe um Deus que não tem nada que se compare a Ele. E a última coisa, a última verdade que eu quero compartilhar com vocês é essa. Fazer o que você foi criado para fazer é a melhor maneira de viver a vida. Fazer o que você foi criado para fazer é a melhor maneira de viver a vida. Você foi criado para louvar e bendizer a Deus. Você foi criado para olhar para o céu e falar: Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Então faça isso, que você vai estar vivendo o melhor da sua vida. Faça isso, que você vai estar vivendo coisas que você nunca experimentou antes, porque você vai estar vivendo aquilo que Deus planejou para você. Amém? Aqui fica o QR Code. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ler com o seu celular também. Quero convidar vocês a ficar de pé. Quero chamar o pessoal da banda aqui. A gente vai cantar mais uma canção. Pessoal do YouTube aí, salve pro YouTube. Deus abençoe vocês. É nóis, tamo junto, valeu.